Olá, tudo bem com você? Eu não sou de acompanhar futebol, não gosto muito desse esporte, mas de ontem para hoje foi impossível não tomar conhecimento do absurdo que aconteceu durante uma partida lá na Espanha, em que o jogador brasileiro Vinícius Júnior foi agredido. Uma manifestação racista realmente absurda, em que torcedores da arquibancada gritavam palavras racistas contra o jogador. E, pelo que eu fiquei sabendo, não é a primeira vez que isso acontece. Hoje cedo, no meu Twitter, eu postei ali a seguinte consideração: deplorável a manifestação de racismo contra o jogador brasileiro Vini Júnior em uma partida de futebol na Espanha. Como cristãos e criacionistas, temos plena convicção de que, aspas, de um só homem fez Deus todas as raças, eu coloco aqui etnias, humanas, a fim de que povoassem a terra. Esse texto aqui está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 26, que é o momento em que Paulo vai à Grécia, a Atenas, e no Areópago ele discursa e ali faz um sermão de cunho criacionista, dizendo que todas as etnias, todas as populações da Terra provieram de um ser humano, de um casal, Adão e Eva. Esse é um conceito criacionista de origem. E também escrevi o seguinte: como adventistas, sabemos que, aspas, o nome do homem negro é escrito no livro da vida ao lado do nome do homem branco. Todos são um em Cristo. Nascimento, posição, nacionalidade ou cor não podem elevar nem degradar os homens. Isso foi escrito por Ellen White no século XIX e está no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 342. E de Ellen White temos também o seguinte texto, a seguinte citação: a cor da pele não determina o caráter nas cortes celestiais. Desprezar alguém por causa da cor é o mesmo que desprezar a Cristo. Nós sabemos que racismo é crime, mas como cristãos também entendemos que é um pecado. Discriminar pessoas por questão de cor de pele, qualquer outro tipo de manifestação, como dizemos, fenotípica, no seu exterior, é pecado. Os seres humanos, para nós criacionistas é assim, os seres humanos são todos irmãos, porque todas as etnias, e eu não gosto de usar a expressão raça quando me refiro a essa ou aquela cor de pele, ou etnia, porque anos atrás eu li um artigo de um biólogo que me convenceu de que realmente não existem raças. Existe uma raça, a raça humana, e ela então acabou se diversificando, como outras espécies também diversificaram na Terra, tanto de plantas quanto animais, e a gente chama isso de seleção natural, ou diversificação, ou isolamento geográfico, enfim, são conceitos que aceitamos, advindos da observação lá dos darwinistas, mas não concordamos com tudo o que vem do darwinismo. Já vou explicar esse detalhe. Mas entendemos sim que houve diversificação envolvendo várias espécies, inclusive a nossa raça, a raça humana. Ela sofreu esse processo de diversificação. No entanto, somos todos irmãos, porque viemos de um mesmo casal ancestral, Adão e Eva. Depois, quando houve aí um recomeço por ocasião do dilúvio, nós proviemos de uma mesma família: Noé, seus filhos e suas noras. Noé, sua esposa, filhos e noras. Então, isso faz de nós uma só família mundial. Nós somos seres humanos. Agora, qual é a diferença? Por que fazer algum tipo de classificação ou diferenciação, ou pior, promover o racismo com base apenas na quantidade de mais ou menos melanina na pele, o que faz com que sejamos um pouco mais escuros ou um pouco mais claros? A melanina é tão importante assim a ponto de nos dividir em classes, nos fragmentar como espécie? Note que quando estudamos a respeito das origens e vemos ali o nome de Adão, ele vem da mesma raiz de Edom, que quer dizer vermelho, e alguns pesquisadores criacionistas entendem que Adão e Eva não eram nem brancos nem negros, tampouco asiáticos. Eles tinham uma coloração semelhante à da terra, avermelhada. E desse casal, repito,
derivaram todas as etnias e colorações que envolvem aí a raça humana. Então, nem brancos nem negros, eles correspondem à raça original criada por Deus. Nós somos, repito, derivações daquela raça original. Variações, promovidas por mutações, seleção natural, outros fenômenos naturais por aí, mas que não alteram o fato de que nós somos seres humanos, pertencentes a uma mesma raça. Quando estudamos a história do Adventismo, os nossos pioneiros, nós vemos ali uma postura muito clara, muito decidida e enérgica até contra a questão da escravidão, do racismo. Ellen White mesma, em algum momento lá no passado, juntamente com alguns líderes da igreja inicial ali, adventista, chegou a propor uma desobediência civil quando o assunto envolvia devolver aos senhores escravos que haviam fugido. E ela disse, não façamos isso. São seres humanos e merecem a liberdade. Para Ellen White, e isso é um fato, deve ser assim para nós também, o racismo deveria ser tido como um pecado hediondo, passível de disciplina e remoção pela comissão da igreja. Então, para um cristão, realmente, muito mais do que para outras correntes de pensamento que talvez encarem as etnias como resultado de uma evolução darwiniana, mas para nós cristãos criacionistas, manifestações como as que vimos ontem naquele campo lá na Espanha são coisas que agridem, são coisas que vão totalmente contra aquilo que nós temos como um valor inegociável, o de que nós somos todos filhos de um mesmo casal e, portanto, irmãos, pertencentes à raça humana. Temos que fazer nossos maiores esforços no sentido de combater essa chaga social que mais do que um crime é um pecado. Precisamos, se for o caso, pedir a Deus que elimine os preconceitos de nossa mente, de nosso coração, de nossa conduta e nos faça enxergar com as lentes de Deus. Como Ele enxerga a humanidade? Como filhos que um dia habitarão o mesmo céu, não importando a cor da sua pele, o formato de seu corpo, onde nasceram, onde viveram, onde estudaram, sua graduação, nada disso importa. Nós somos todos nivelados ao pé da cruz, porque somos seres humanos carentes da graça divina. Possamos imitar os pioneiros na postura deles, de abolicionistas, antirracistas. Não precisamos abraçar ideologias que nos afastam da Bíblia na defesa daquilo que é correto. Nós precisamos simplesmente ser cristãos bíblicos e adventistas que conhecem suas raízes históricas. Basta-nos isso. Aí não correremos o risco de, junto com uma bandeira que eventualmente tem ali seu significado e tem a sua razão de ser, trazer para junto de nós ideologias que nos afastam da verdadeira fonte daquilo que é a justiça, daquilo que é o correto, a Bíblia Sagrada. Sejamos cristãos de verdade. Se formos cristãos de verdade, entenderemos que para Deus não importa se a pessoa é judeu ou grego, gentil, escravo ou livre, homem ou mulher. Para Deus todos fomos criados com a mesma importância. Aliás, quando se fala em homem e mulher, ao ler, por exemplo, alguns textos de Charles Darwin, eu já percebi a tendência racista e sexista dele. Ele coloca a mulher também como inferior ao homem. No entanto, quando lemos textos de Ellen White, no que diz respeito a homens e mulheres, brancos e negros, nós vemos ali aquilo que Deus realmente vê, ou seja, Ele nos criou todos iguais. Homens e mulheres têm o mesmo valor diante de Deus, são ontologicamente, essencialmente iguais, com as suas diferenças óbvias e abençoadas, mas iguais em essência, em valor, e assim também todas as etnias da terra. Temos todos o mesmo valor diante do nosso Deus, que nos criou, nos redimiu e quer ver-nos todos, em breve, na Canaã celestial. Promovamos o amor, promovamos essa igualdade diante de Deus e combatamos, tanto quanto pudermos, esses pecados pessoais, pecados sociais,
como é o caso do racismo. Oremos pelo Vinícius Júnior, oremos por todos aqueles que são alvo desse mal do racismo, para que as autoridades também possam... Eu fiquei estarrecido ao ver ali, né, o jogador sendo humilhado, sendo alvo daquelas manifestações absurdas de racismo daquela plateia e daqueles torcedores, e ao tentar ali se defender, pelo menos me pareceu assim ao observar a cena, ao tentar se defender ali de um agarra-garra, de alguém que estava ali segurando, ele foi se defender e acabou atingindo outro jogador. E por causa disso acabou sendo expulso do jogo. Ele, que foi alvo do ataque racista. É um absurdo total. E não vi ali as autoridades esportivas tomando qualquer providência. Em minha opinião, era para aquele jogo ter sido paralisado ou cancelado e ter havido realmente uma manifestação aberta, clara, de repúdio àquele tipo de coisa. Mas não foi o que eu vi. Oremos então e façamos o nosso melhor para que esse tipo de coisa não se repita e que em nossos círculos de influência possamos ser pessoas que promovem a igualdade dos seres humanos e que combatem coisas terríveis como o racismo. Um grande abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.